Olá pessoal, meu nome é Suzana, eu sou pediatra, sou neonatologista e professora de pediatria aqui no Médica Residente. Hoje nós vamos para mais um Aprendendo com Questões do SUS Bahia e eu escolhi um tema que é muito recorrente nas provas, que é a puberdade e a avaliação da baixa estatura em crianças. Então vamos lá começar um pouquinho, conversar sobre isso. A adolescência, que é esse período, esse rito de passagem, que tem tantas mudanças sociais, cognitivas, e essas mudanças corporais se chama puberdade. Nessa puberdade faz parte esse aceleramento do crescimento, que essa criança aumente em estatura, atingindo uma velocidade de crescimento que a gente só vê, por exemplo, nos primeiros 2 anos de vida. Eu costumo falar que a criança tem 3 grandes momentos de crescimento: a vida fetal, os 2 primeiros anos de vida e na adolescência. Para a gente falar de baixa estatura, a gente precisa lembrar do padrão de crescimento da criança. Então, essa criança que nasce, em média, com 50 centímetros, vai crescer 25 centímetros no primeiro ano de vida. Depois vai crescer mais uns 10 centímetros entre o primeiro e o segundo ano de vida. E lá, entre os 4 e 10 anos, essa velocidade de crescimento tende a diminuir. Então, fica entre 5, 6 centímetros por ano, entre 4 a 6 anos, porque teremos um novo pico de crescimento na adolescência. A gente precisa lembrar do que é baixa estatura de fato. Então, por definição, uma criança é considerada tendo baixa estatura se na curva de estatura para a idade ela estiver abaixo do score, Z-score -2 ou do percentil 3. Então, estando assim, ela estará definida como uma definição de baixa estatura, e toda vez que a gente diagnosticar uma baixa estatura, a gente precisa acompanhar e saber qual a velocidade de crescimento dessa criança. Como eu falei, entre 4 a 10 anos, essa criança cresce de 5 a 6 centímetros por ano. Então, se uma criança está crescendo menos do que 4 centímetros por ano, por exemplo, a gente tem alguma causa muito provável patológica para essa baixa estatura. Então, sempre lembrar nas provas de residência que quando eu tenho uma baixa estatura, eu preciso calcular a velocidade de crescimento para ver o que está acontecendo com essa criança. A velocidade de crescimento que é definida de quanto que essa criança cresce em um ano, mas muitas vezes eu não vou ter uma estatura, por exemplo, em agosto do ano passado e agosto desse ano, então eu preciso calcular de outra forma. E o que é respaldado é você fazer uma regra de 3, considerando um período mínimo de 6 meses. Então, eu preciso, se eu estou avaliando a criança em agosto, por exemplo, se eu tiver uma estatura de fevereiro, eu posso fazer uma regra de 3. Por exemplo, em 6 meses, essa criança cresceu 3 centímetros, então em 12 meses, essa criança vai ter crescido 6 centímetros por ano. Eu só posso fazer isso nesse intervalo de 6 meses, eu não posso extrapolar para 5 meses, 4, 3, tem que ser acima de 6 meses para fazer esse intervalo. A velocidade de crescimento é um dado muito importante, inclusive nós temos gráficos para analisar essa velocidade e ver se a criança está pelo menos acompanhando sua velocidade de crescimento. A puberdade, a gente lembra alguns fatores importantes, por exemplo, que a menina, o início da puberdade é a telarca, é o aumento, o aparecimento desse bruto mamário, e isso é muito cultural. Em alguns países, essa telarca ela acontece mais cedo, em outros acontecem mais tarde. O que a gente vê hoje como uma tendência é cada vez mais cedo essas crianças entrarem em puberdade, mas se considera como puberdade normal, fisiológica, quando esse broto mamário aparece a partir dos 8 anos de idade. Então, isso é o considerado ok. Ela será precoce se eu começo esse broto mamário antes dos 8 anos de vida e considerado atrasado se acima de 12 a 13 anos em meninas. Então, se é uma criança, se é uma menina com 13 anos que não tem broto mamário ainda, é uma criança com puberdade atrasada. Já em meninos, o que a gente tem de início de puberdade é o aumento testicular e geralmente acontece em torno dos 9 anos. Se ele acontece antes do que isso, a gente fala que é uma puberdade precoce, e se acontece depois dos 13 a 14 anos, o início da puberdade, a gente fala em puberdade atrasada.
Um ponto muito importante que a gente vai ver nos próximos slides é a sequência, né? O que acontece em sequência na puberdade. Porque, da mesma forma que a menina começa com a telarca, ela vai ter a telarca e ela vai ter o estirão de crescimento e depois ela vai ter a menarca. O menino também, ele vai ter o aumento testicular, depois ele vai ter o aumento desse pênis, depois ele vai ter esperma em urina. Então, isso precisa seguir esse padrão, essa sequência. Se a gente tem uma criança que não tem telarca, mas já tem menstruação, ou não tem telarca, mas ela tem um aparecimento de pelos de forma bem precoce, a gente precisa pensar também em formas patológicas dessa puberdade. Esse timing, essa sequência também na puberdade é muito importante. Esse gráfico é um gráfico que eu adoro, que é importante vocês terem em mente, que é sobre a sequência da puberdade em meninas e em meninos. Então, aqui a gente tem a telarca, né, o aparecimento do broto mamário, que isso vai acontecer acima dos 8 anos. Aqui a gente tem uma média, né, entre 9 e 10 anos. E depois disso, a gente tem, a criança começa a crescer mais e ela vai ter um pico aqui de estatura, um pico de velocidade de crescimento. Esse pico, ele vai caindo, que é justamente quando a criança tem a sua menarca. E logo em seguida, ela vai ter esse estágio de Turner, 5, que a gente vai ver também em seguida. Então, percebam que eu tenho a telarca, eu tenho o aumento da velocidade de crescimento, depois eu tenho a menarca, para depois acabar aí essas alterações da puberdade. E entre essa telarca e a menarca, eu tenho de 2 a 3 anos, em média 2 anos e meio. Isso aqui já é em meninos. Perceba que o menino é mais tardio, então ele ganha mais altura, porque ele entra em processo de maturação mais tarde. Então aqui a gente tem o aumento do volume testicular aqui no menino, juntamente com os pelos pubianos em estágio 2, eu tenho o aumento da velocidade de crescimento, atingindo aí de 9 a 10 centímetros por ano. Quando está aqui desacelerando esse crescimento, eu vou ter aquela espermarca, né, que é o aparecimento da esperma na urina. Então, essa velocidade de crescimento, ela acontece antes da menarca e da espermarca nas crianças. Aqui a gente tem Turner, que pode cair na prova tanto para você dizer qual estágio é, quanto para você ver pela maturação quanto tempo falta para menstruar, se já menstruou, enfim. Então, toda criança que não é púbere, ela está em M1. Então, desculpa aqui, M1. Então, uma criança de 2 anos, 3 anos, que não tem aumento de glândula mamária, é M1. O M2 é justamente o aparecimento dessa glândula mamária, quando você palpa a glândula mamária. E lembrando que pode ser assimétrico, você pode ter mais de um lado do que de outro, mas se você já tem de um lado, você já tem M2. O M3 é quando você tem você não consegue delimitar muito bem areola, mamilo, mas você já tem um aumento dessa glândula mamária em diferenciação do M2. E o M4 é quando você aumenta muito essa glândula e você já tem diferenciação de mamilo e areola. O M5 é essa mama já bem formada e a gente viu pelos gráficos que esse M5 ele acontece após a menarca da criança, da menina. Em relação aos pelos pubianos, aqui a gente tem o P1, que é ausência de pelos, e toda criança que não é pré-púbere, que não é púbere, ou seja, pré-púbere, ela é M1, P1. No P2, eu já tenho um aparecimento de pelos pubianos, mas eles são muito limitados ali aos grandes lábios. O P3, eu já tenho uma quantidade bem maior de pelos, eles já são bem mais escuros, mas eles ficam muito limitados a essa região de grande lábio. No P4, eles já são mais encaracolados, são mais grossos, já começam a crescer e ir para outras regiões. E aqui no P5, eu já tenho um padrão inguinal já de adulto. Em relação aos meninos, o menino que não é púbere, ou seja, o pré-púbere, ele é G1, certo? Ele não tem esse aumento testicular, ele passa a ser G2 quando ele tem esse aumento de testículo que marca o início da puberdade, e geralmente não tem pelos pubianos associados. No G3, eu já tenho um aumento desse testículo com um aumento em comprimento do pênis. No G4, eu tenho um aumento do testículo, eu já tenho pelos de aparência
mais adulta, mais limitados ali em região do escroto, esse pênis que já está aumentando em tamanho e em diâmetro. E G5 eu tenho a genitália adulta. E agora a gente vai para, de fato, as questões de puberdade. Em 2023, no R3 de pediatria, eu tinha uma adolescente do sexo feminino, 15 anos de idade, ela é levada ao ambulatório, ela nasceu a termo, com peso de 2,900 e comprimento de 48,5. Os marcos de desenvolvimento neuropsicomotor ocorreram em épocas fisiológicas, nega antecedentes patológicos. Ela ainda não apresentou menarca. Então, aqui, quando você tem uma criança de 15 anos que não apresentou menarca, você poderia até pensar que ela está em puberdade precoce. Mas é aquilo que eu falei, para definir puberdade atrasada, eu preciso dizer que essa criança com 12 a 13 anos não teve nenhum caractere secundário. Então, vamos ver aqui o resto da questão. A genitora refere menarca aos 11 anos, isso é ela, tá? Assim como a filha mais velha. A mãe tem 1,64 m e o pai 1,79 m. O médico observa que a avó já menor tem timbre infantil. Ela responde timidamente às perguntas da anamnese, pouco participa da conversa e permanece em posição retraída. Adolescente, né? A gente sabe que é assim. Na curva estatural da caderneta, a criança teve seu último registro aos 2 anos de idade. Então, perceba que desleixo, né? Se desde 2 anos que essa criança não tem um acompanhamento de altura. No momento, a estatura da menor está sobre a curva -3 do score Z e no gráfico ponderal está entre o Z e o -2. Então, se você fosse olhar só a estatura, é uma criança com baixa estatura. Por quê? Do Z-score está no -3 e a gente viu que para baixa estatura é abaixo do -2. No exame físico, tem bom estado geral, estágio M3-P2. Então, aqui é importante lembrar daquele gráfico sobre o que acontece na puberdade feminina. Então, eu tenho a telarca, eu tenho um aumento de velocidade de crescimento, depois eu vou ter a menarca. Então, se essa criança ainda está em M3-P2, ela ainda vai crescer, porque não teve a menarca ainda. Então, ela aí está no pico, no auge da velocidade do crescimento. Aqui ele está perguntando qual é a estatura final para esse adolescente. Ou seja, depois de todo esse questionamento, aí toda essa introdução, ele está querendo que a gente calcule a estatura alvo. E como é que a gente calcula isso? A gente vai pegar a altura da mãe, mais a altura do pai, menos 13, dividido por 2. Isso aqui é o cálculo para estatura-alvo de meninas. Se fosse para menina, a gente faria um pouco diferente. A gente pegaria a estatura da mãe mais 13, mais a estatura do pai, dividido por 2, certo? Então, aqui, vamos lá fazer os cálculos. A gente tem 1,64 m, que é essa da mãe. Eu costumo calcular em centímetro porque eu acho mais fácil, mas fiquem à vontade. E aqui, eu tenho que pegar essa medida do pai, 1,79 m, e retrair, né, tirar 13 centímetros. Então, eu já fiz aqui os meus cálculos e fica 1,66. E isso aqui eu vou dividir por 2. Então, eu tenho 330 e eu vou dividir por 2, o que vai dar 1,65 mais ou menos 10 centímetros. Ou seja, essa criança pode desde 1,55 até 1,75 de altura. Então, resposta, letra C. Na SUS Bahia, no R3 de pediatria, eu tenho uma menina de 13 anos de idade que é levada à unidade básica de saúde porque ainda não apresentou menarca. Nega problemas de saúde e sua mãe apresentou menarca aos 11 anos de idade. A telarca foi observada há 6 meses, então não é uma puberdade atrasada. Eu tenho uma criança de 13 anos que teve já uma telarca, mas depois da telarca ainda tem pelo menos uns 2 anos para ter essa menarca. No exame, tem o broto mamário, que é bilateral, com assimetria discreta, tem a pilosidade pubiana no estágio P2. A menor está preocupada, pois ouviu falar que quando ocorre a menarca, não crescerá mais. Indica o período máximo aproximado de tempo após a telarca, no qual deve ocorrer a menarca em adolescentes saudáveis. Então, entre 2 e 3 anos, fica difícil aqui nessa alternativa, porque ele colocou 2 e 3, mas o mais aproximado seria 2 anos. Então, eu tenho a minha telarca e em 2 anos eu vou ter a menarca na menina.
Uma menina de 13 anos é levada à unidade básica de saúde porque ainda não apresentou menarca, não tem problemas de saúde, a mãe apresentou menarca aos 11 anos de idade, a telarca foi observada há 6 meses, no exame tem presença de broto mamário, que é bilateral, com assimetria discreta, tem pilosidade pubiana no estágio P2 de Turner, e a menor está preocupada, pois ouviu falar que quando ocorre a menarca, ela não crescerá mais. Então, sobre esse crescimento, o que é esperado? Então, a gente sabe que depois que tem a menarca, não é que a criança não cresce mais, ela cresce em uma velocidade menor de crescimento, ela continua crescendo, mas não é aquele pico de antes da menstruação. Então, não existe esse crescimento acelerado até os 18 anos de idade, o que a gente tem é que ela vai crescer, mas ela vai reduzir essa velocidade de crescimento. Então, alternativa letra D. Em 2021, no R3 de pediatria, eu tenho novamente essa criança de 13 anos de idade que foi para a unidade básica de saúde, não teve menarca ainda, não tem problemas de saúde, a mãe teve menarca aos 11 anos de idade, a telarca foi observada há 6 meses e no exame tem broto mamário bilateral com assimetria discreta. Tem pilosidade pubiana no P2, então ela é o M2 P2 de Turner. A menor está preocupada, pois ouviu falar que quando ocorre essa menarca, ela não vai crescer. Sobre essa assimetria mamária, o que é correto? Então, é muito comum, a gente não é simétrico, né? A gente tem uma mão maior que a outra, uma perna menor que a outra. Então, se eu tenho já uma telarca, muito provavelmente ela vai ser assimétrica, 1 ou 2 milímetros em relação a bilateral. Então, eu não preciso fazer nenhuma conduta, eu vou somente explicar que é o normal. Não precisa ir para o ginecologista, não precisa fazer ultrassom, nem fazer uma avaliação hormonal. Eu vou apenas orientar essa família, porque ser assimétrico, nesse caso, já que é uma discreta assimetria, é normal. Em 2021, no R3 de pediatria, eu tenho um menino de 15 anos de idade que ele é levado à consulta no ambulatório de referência por ser o menor da classe na escola e menor do que o irmão quando era de sua idade. Ele nasceu a termo, com peso adequado, ele não sabe informar sobre comprimento ao nascer e não trouxe a caderneta de criança. Para a gente fazer esse acompanhamento de estatura e da criança como um todo, é muito importante saber essa estatura que o bebê nasceu, que a criança nasceu, porque ele pode ser um PIG, pode ser um CIUR, e aí o padrão de crescimento vai ser diferente. Ele teve um desenvolvimento normal, embora sempre tenha sido pequeno. No exame físico não tem alteração. A estatura está entre o -2 e o 2, ou seja, não é uma baixa estatura, e o peso está na curva -1. Essa relação segmento superior e inferior é 1, ou seja, é normal. Tem poucos pelos pubianos e axilares finos. Os testículos têm um volume de 3,8, ou seja, ele está começando aí a entrar nessa puberdade. O pênis mede 6 centímetros. E aí, o que é o diagnóstico mais provável quanto à estatura desse adolescente? Eu discordo, não é uma baixa estatura, porque por definição não é. Eu teria que ver também essa velocidade de crescimento do bebê, né, da criança de 15 anos. Mas uma das grandes definições, diferenciações, se seriam baixa estatura familiar ou constitucional. Como forma de diferenciação geral, a baixa estatura familiar, a gente vê pais pequenos, um alvo final baixo, porque o pai é pequeno e a mãe é pequena. Quando a gente tem uma coisa constitucional, é aquela criança que sempre foi assim, mas vai atingir a estatura final esperada da família. Mas tem uma idade óssea que está ainda menor, aquela criança que entra na puberdade depois, porque é constitucional desse indivíduo, mas ele vai atingir a estatura alvo da família. Aqui, tudo leva a crer que seja algo constitucional mesmo, porque ele tem 15 anos e ainda está começando a puberdade. Então, aqui é algo muito constitucional, até porque eu não tenho estatura familiar para dar esse diagnóstico, não tenho nem outras doenças que me levam a crer que essa criança tenha algo hormonal nem de desnutrição. Então, alternativa letra B. Aqui eu tenho essa mesma criança de 15 anos, que é levada à consulta no ambulatório de referência por ser o menor da classe. Aqui ele fala que tem poucos pelos pubianos, o testículo está com 3,8, o pênis mede 6. E quer saber qual é o estadiamento de Turner para essa criança. Então, ele não seria, como ele tem poucos pelos pubianos axilares finos, ele não é P1. Certo? Então, ele seria um P2
porque ele tem poucos pelos pubianos, então aqui P2. E o que é que ele é de testículo, né? Aqui eu tenho um testículo de 3,8. Então, eu tenho um G2. Então, é uma criança que está ali no P2 e G2 de Turner. Ou seja, não é atraso puberal para uma criança de 15 anos. Letra B. Esse mesmo menino de 15 anos de idade, que foi levado à consulta por ser o menor da classe, ele nasceu a termo, com peso adequado, teve desenvolvimento normal, embora sempre foi pequeno, não tem alteração no exame físico, o score de altura está entre -1 e -2, o peso -2 e essa relação de segmento -1. A gente já viu que ele está em P2, G2 de Turner e ele quer saber, para calcular a estatura final, o que é que eu preciso. Para calcular essa estatura, eu preciso tanto da estatura da mãe quanto do pai. E aí eu vou fazer a estatura da mãe mais 13, mais a altura do pai dividido por 2. É assim que eu vou calcular a estatura alvo dessa criança. Não preciso da estatura do pai e da mãe. O comprimento ao nascer é importante para a gente avaliar o crescimento a longo prazo, né? Assim, fazer uma retrospectiva do crescimento dessa criança e é importantíssimo esse dado. Mas para a estatura final, para esse alvo, eu só preciso da estatura do pai e da mãe. Aqui eu já tenho um menino de 18 meses, que ele é trazido ao ambulatório de referência porque apresenta arqueamento dos membros inferiores. A genitora informa ter observado que essa característica tem aumentado após a criança deambular, não tem outras queixas, ela foi alimentada exclusivamente com leite materno até os 6 meses, passando a completar com novos alimentos e come de tudo atualmente, isso é importante, ela come de tudo. Usou a suplementação de vitamina A e D conforme a orientação do pediatra. No exame está no percentil 50 de peso e no percentil 5 para altura. Está em bom estado geral, é ativa, com dados vitais normais, corada. E a única anormalidade perceptível no exame segmentar é o arqueamento dos membros inferiores com geno varo. Eu achei essa pergunta muito importante assim, para a gente lembrar duas coisas aqui. Como funciona esse arqueamento dos membros inferiores na criança e quais são os critérios assim, de alarme para a gente pensar em alguma coisa patológica. Então, a gente sabe que o recém-nascido, ele nasce em geno varo. O recém-nascido, quando você vai pegar, ele tem a perninha assim, de alicate, que o pessoal chama. Então, o recém-nascido, ele tem o geno varo. Ele não anda ainda, então ele tem esse geno varo. Mas ao longo do primeiro ano de vida, ao longo dos 2 anos de vida também, essa perna vai alinhando, então ela vai ficando reta. Até que por volta dos 4 anos, esse geno vai ficar vauro, que aí vai ficar mais ou menos assim, os joelhos eles estão na linha medial, mas os tornozelos lateralmente, né, afastados, até que depois, com o tempo, isso volte ao normal e a criança fique de volta alinhada. Então, se eu tenho uma criança com 18 meses que ainda tem geno varo, eu preciso pensar por que isso está acontecendo. Então, é um grande sinal de alarme. E, além disso, eu tenho peso no percentil 50, mas a estatura no percentil 5. Por que essa criança está assim? Porque ele continua com esse geno varo e ainda uma estatura aquém para a idade, né? Ele ainda não é baixa estatura, porque seria P3, porém, é desproporcional, então criança desproporcional. Então aqui eu preciso pensar em causas patológicas, sim. Como é uma criança que come de tudo, né, usou suplementação, eu posso excluir deficiências de vitamina D e de absorção dessa vitamina, porque é uma criança que usou tudo, que come tudo bem. Então, eu preciso pensar se é uma osteodistrofia, que está muito associada com alterações renais, não é o caso desse paciente, ou na hipofosfatemia genética primária, que é um nome grande para raquitismo. Então, eu preciso pensar, sim, em raquitismo. O raquitismo ele pode ser por deficiência, por deficiência de ingesta, aquela criança que não come adequadamente vai ter o raquitismo, né, devido à desnutrição, ou raquitismo por outras causas, e são outras milhões de causas que podem levar. Então, aqui a gente precisa pensar nesse diagnóstico diferencial. Aqui eu tenho esse mesmo criança, né? E ele tá querendo explicar o resultado dos exames. Não, se eu for solicitar exames de uma criança com raquitismo hipofosfatêmico, né? O que é que eu vou esperar dessa criança? Então, o raquitismo, ele pode estar
cursar com cálcio baixo, muito provavelmente naquelas crianças que não têm uma ingesta adequada, ou um fósforo baixo. Tanto em uma situação quanto na outra, eu vou ter uma fosfatase alcalina elevada. Então, a fosfatase sempre estará elevada em qualquer tipo do raquitismo. A diferença é que aqui, como eu tenho um raquitismo que muito provável é uma causa genética, não é primária, ou seja, não é devido à ausência de ingesta, eu vou ter um cálcio normal. Se eu dosar o cálcio desse paciente, ele vai estar normal. Vou ter um fosfato baixo. Por isso que a propedêutica, né, o tratamento, é repor esse fosfato. E eu vou ter os aminoácidos na urina normais. Então, aqui a alternativa correta, letra C. Agora, a gente vai começar com as dissertativas, né, com as questões mais subjetivas das provas de residência do SUS Bahia. Então, aqui eu tenho uma menina de 6 anos de idade, que ela vem em consulta ginecológica pela primeira vez. A genitora está preocupada, pois a filha é a mais alta da sala e já possui pelos pubianos e brotos mamários. No exame físico, tem presença do broto mamário, mamas e papilas elevadas com um pequeno monte. E presença de pelos pubianos, finos e lisos nos grandes lábios. Então, o que é que a gente vai responder aqui? Letra A, qual é o achado mais frequente, visto como primeiro sinal de puberdade nas meninas? Então, o mais frequente, em mais de 90% dos casos, é a telarca. Então, a telarca, o desenvolvimento do broto mamário ou o crescimento das mamas é o primeiro sinal de puberdade em meninas. Aí, letra B, o estadiamento puberal para as mamas e os pelos pubianos nesse caso. Então, eu tenho um broto mamário, aqui então eu tenho M2, e de pelos pubianos eu tenho pelos pubianos finos e lisos nos grandes lábios. Ou seja, eu tenho depois do P1, né, eu tenho a primeira fase que é o P2. Então, como estadiamento de Turner, M2, P2. Então, se é uma criança que já tem telarca antes dos 8 anos, eu tenho uma puberdade precoce. Puberdade precoce precisa ser tratada, porque essa criança vai perder estatura. Se com 6 anos ela já está crescendo, né, ela já está ali, né, atingindo esse pico de estatura, ela vai crescer menos, ela vai atingir uma estatura menor do que ela poderia fazer. E a puberdade precoce, ela tem várias causas, desde causas centrais até causas periféricas. Então, eu preciso investigar essa criança e tratar. E o que é que eu vou fazer para tratar essa puberdade precoce? Eu vou fazer ou um análogo do GNRH ou um agonista de GNRH na dependência da causa dessa puberdade precoce da criança. Em 2016, uma menina de 8 anos de idade, que é levada ao ambulatório geral de pediatria por ter sido notado um broto mamário unilateral à esquerda. No exame, ele não tem pelos pubianos. Então, qual é a suspeita diagnóstica? Se é uma criança de 8 anos que está com broto mamário, mesmo que seja unilateral, é uma criança que já está na telarca. Então, é uma puberdade fisiológica, é o início da fase puberal, aí aqui tem telarca ou puberdade como resposta também aceita. Qual é a sequência esperada para desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários até a menarca? Então, o que é que acontece na menina? Eu tenho a telarca, depois eu vou ter a pubarca, que é o aumento dos pelos pubianos, até ter a menarca. Então, eu tenho telarca, pubarca e menarca, como aquele colocou axilarca, que é aquele odor devido aos pelos. Mas aqui a gente pode colocar a telarca, pubarca e menarca, que pode ser aceito sim. E qual é a conduta do caso? Vigilância, expectação, porque não existe nada alterado nesse caso. Na vida real, é importante que essa criança volte com mais frequência para você acompanhar a estatura, já que é uma criança já com 8 anos entrando em puberdade. Não é puberdade, é precoce, mas eu preciso acompanhar muito de perto a altura da criança. Em 2019, uma genitora de uma menina de 8 anos de idade vai à unidade básica de saúde porque ela tem um carocinho no seio. Refere que a criança não apresenta queixa de dor e nem há alteração da coloração ou secreção local. Tem prurido na região genital, perianal, principalmente à noite, nega corrimento. No exame tem curva de crescimento ponderoestatural dentro da normalidade, dados vitais sem alterações.
Na palpação, tem motículo na região mamária direita, equivalente a M2 de Turner, no introito vaginal há hiperemia e não tem outros achados anormais no exame físico. Então, qual é o diagnóstico mais provável para o achado mamário? Telarca. Então, a criança que está iniciando puberdade. Então, puberdade fisiológica, telarca fisiológica, puberdade normal ou telarca são respostas aceitas como ok. Qual a causa mais provável para o prurido genital da paciente? Veja só, uma criança de 8 anos. Pode acontecer uma infinidade de coisas aí. E como existe hiperemia nesse introito vaginal, a gente precisa investigar uma série de coisas, inclusive abuso. Nem sempre o abuso sexual na criança vai ter alteração de ímen, por exemplo. Mas, como existe prurido nessa região, principalmente à noite, a gente tem que pensar no bom e velho oxiúrios, que pode causar esse prurido, que é a resposta da questão, né? Uma vulvovaginite parasitória. É a causa mais provável, mas aqui eu friso que abuso não pode ser excluído. E letra C, o estágio de crescimento Turner em que encontra a criança. Ela está em M2, eu não tenho dados em relação a pelos pubianos, então é muito provável que seja M2, somente M2 de estágio de Turner, porque ele não falou em relação a pelos pubianos. Então, provavelmente o M2P1, por exemplo. Em 2018, eu tenho um adolescente do sexo masculino, de 16 anos e 6 meses de idade, que ele vai ao ambulatório queixando ser o mais baixo que seus irmãos e quer um tratamento para crescer. Isso é mais comum do que vocês imaginam. O adolescente querendo ser alto e querer tratamento para isso. Não tem outras queixas na história pregressa. Ele nasceu com peso de 3,580, 50 centímetros, ou seja, o tamanho usual. Com 2 anos, ele estava com 11,5 kg, 87,5 centímetros, ou seja, em 2 anos, no primeiro ano de vida ele cresceu os 25 centímetros normais, depois ele ainda cresceu mais 10 centímetros, crescimento considerado normal para a idade. Nos 5 anos ele estava com 17 quilos e 92 centímetros, aos 8 anos 27 e 106 centímetros. Com 10 anos, 40 quilos e 111 centímetros. Com 12 anos, 56, 124 e 14 anos, 60 quilos e 145 centímetros. Houve atraso no início da puberdade, nega doenças importantes, internamentos, começou a jogar basquete para 1 ano. Ao ano, o pai mede 1,84 e a mãe 1,63. O irmão de 14 anos tem 1,70. No exame físico, está com 16 anos, pesa 68 e mede 1,67. Os critérios de Turner são compatíveis para a idade cronológica atual. Não tem alteração no exame segmentar. E aqui, vamos agora colocar esse paciente no gráfico, né? Que a gente tem um gráfico de idade, para, inclusive, classificar essa criança de crescimento. Ele está aqui com 16 anos e 1,67. Vamos colocar aqui. 16 anos e meio. 6 anos e meio. E 1,67 aqui, mais ou menos aqui. Então, ele está ali no percentil 15 para a idade. E aí, quando você vai calcular a estatura-alvo dessa criança, ela tem uma mãe que tem 1,63, então você coloca 1,63 mais 13, mais 1,84 desse pai, dividido por 2. Então, essa estatura-alvo é mais ou menos 1,80, mais ou menos 10, certo? E aqui, você vai plotar, né, aqui, ó, 1,80. Essa aqui seria o alvo da criança, 1,80 mais ou menos 10. Então, ele estando aqui nesse percentil 15, ele está dentro do alvo. Claro que é no alvo mais inferior, mas ele deixa de estar no alvo parental. É uma criança que faz tudo mais devagar, então provavelmente a gente está aqui de um atraso constitucional do crescimento. Não é uma baixa estatura que essa criança tem, não é uma estatura baixa familiar, porque o pai e a mãe têm uma estatura elevada, mas é uma criança que faz mais devagar, entra na puberdade de forma mais atrasada, tudo é mais devagar. Então é um atraso constitucional. Qual seria o exame de imagem para esse paciente? É importante fazer
uma idade óssea, para a gente ver onde é que essa criança está. É importante velocidade de crescimento, para ver se está tudo bem. Então, aqui, a idade óssea vai ajudar a gente a diferenciar de outras causas também, porque no atraso constitucional do crescimento, essa idade óssea, ela vai estar abaixo da idade da criança, que é justamente aqui a resposta. Quando você faz a idade óssea em crianças com atraso constitucional, essa idade óssea está inferior à idade cronológica. É uma criança que vai atingir a estatura-alvo parental, porém em uma velocidade menor, diferente daquela criança que tem baixa estatura familiar, em que o alvo dessa criança já é baixo, mas ela faz as coisas de uma velocidade ok. Uma menina de 15 anos é levada a um ambulatório de referência por não ter apresentado menarca. 15 anos sem menarca. Ao exame dos caracteres sexuais secundários, apresenta telarca e pubarca compatíveis com M4-P4. Então, na definição de puberdade atrasada, a gente teria uma criança, uma menina com 12 ou 13 anos que não tem nenhum caractere secundário. Aqui a gente tem 15 anos, mas já está em M4-P4, ela apenas não menstruou ainda. Então, isso é fisiológico, é puberdade normal. Quais duas principais informações da história da paciente imprescindíveis nessa avaliação e que não estão implícitas no relato? A altura da mãe, a velocidade, né, que ela chegou nesses caracteres, qual foi a ordem que ela chegou até chegar em 4B4. Então, informações sobre a axilarca, a idade que ocorreu a menarca da mãe, dos familiares, para a gente ver se há algum atraso constitucional. Então, também são dados importantes de se considerar. E qual é a orientação para essa adolescente? Nenhuma. Vigiar, conduta expectante, aguardar os próximos passos, né? Aguardar a menarca da paciente. Eu espero que vocês tenham gostado. É um assunto que é muito frequente nas provas e eu adoro comentar. E caso vocês tenham alguma dúvida, é só colocar aqui nos comentários. Um beijo e até a próxima!